Vem analisar junto comigo essa vaga de analista de logística de grãos e insumos. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise profissional sobre todos os requisitos para essa vaga e atividades que essa pessoa vai executar. Isso é muito bom para você que está buscando crescimento na área da logística, buscando mudar de empresa ou mudar do segmento de atuação que você já tem dentro da logística. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e depois conheça meu clube de membros com cursos exclusivos dentro da área de gestão de transporte. Vamos lá? Essa vaga é uma vaga real do Rio Grande do Sul. Eu transcrevi aqui todo o anúncio para o Google Docs e apaguei aqui o nome da empresa para, digamos assim, me dar mais liberdade de eu comentar essa vaga para você. Tem vários aspectos que nós podemos tirar aqui, não só de carreira e profissão, como questões técnicas de execução de atividade. Então vamos lá, o que diz essa vaga? Primeiramente, o nome dela é Analista de Logística Grãos e Insumos. Quando ele diz grãos e insumos, ele já dá um ar sobre o que essa pessoa vai fazer. Então ela vai lidar com suprimentos, com matéria-prima, com insumos, da área provavelmente de agricultura ou algo relacionado. Uma coisa que chama atenção no título da vaga é que ele não diz se é júnior, nem pleno, nem sênior. Mas pela descrição a gente vai começar a tirar uma conclusão qual é o nível dela, pela forma como ele descreve como a pessoa vai fazer, o que ela vai fazer. A gente vai ter uma noção. Responsabilidades e atribuições. Ele começa dizendo o seguinte: será responsável por garantir o abastecimento de matérias-primas na unidade lá da cidade X do Rio Grande do Sul. Então eu vou logo destacar essa parte aqui, porque é uma parte mais principal, né? Realizando a gestão de transportadoras, embarques, contratos e acompanhamento de fretes, assegurando eficiência e cumprimento do plano operacional. Então olha só, essa pessoa vai focar no abastecimento de matérias-primas, mas especificamente na parte da entrada de produtos, do inbound, cuidando de transportador, contrato e valor de frete. Então, assim, quando a gente fala de logística de insumos, de suprimentos, existe a questão do frete, existe a questão do quantitativo de matéria-prima. Então, existem, digamos assim, dois braços dentro dessa parte de logística de insumos. Aqui é um braço importante. O transportador, contrato, preço, prazo daquilo que vai entrar para a fábrica, provavelmente aqui. O que ele fala das atividades? Primeiro, analisar o score de homologação técnica de transportadores, frotistas e agregados e realizar o plano de ação para o desenvolvimento técnico das transportadoras. Então, essa pessoa aqui vai olhar transportador autônomo, provavelmente, cooperativa e principalmente transportadora no sentido de ETC, empresa de transporte de carga. Quando ele fala transportador, frotista e agregado, então ele está falando provavelmente de uma gama de opções que essa empresa utiliza para receber os produtos. A gama de opções que eu digo de vários parceiros de transportadores de níveis diferentes, provavelmente. Talvez alguns para fazer mais a parte de transferência, outros para fazer mais operações pequenas, alguns são mais fixos, outros são mais pontuais. Provavelmente ele vai ter uma gama de parceiros aqui bem grande. E essa pessoa aqui vai identificar as melhores opções, então vai ter níveis de qualidade de serviço com preços diferentes. O que mais ele vai fazer? Planejar e garantir o abastecimento das matérias-primas das fábricas de rações, atuando diretamente com as mesmas. Comunicar o plano operacional, realizar a gestão dos embarques em trânsito e entregas com transportadoras, frotistas e agregados. Perceba que ele usa o verbo planejar. Então ele vai planejar prazo, vai planejar quem ele vai utilizar, tempo em trânsito, tempo de processamento de pedidos. A questão do prazo aqui provavelmente é o que mais vai mandar. Até porque a fábrica ela tem o PCP, que é o Planejamento de Controle de Produção. Só que esse PCP ele só funciona se o PCI funcionar.
que é o planejamento de controle de insumos. Você precisa ter uma data máxima que você precisa receber aquela matéria-prima e os outros insumos, tem um quantitativo e tem a especificação desse insumo. E esses insumos, provavelmente, dependendo de como é a cadeia de suprimentos dessa empresa, vem de lugares diferentes, ou talvez de um lugar só. E esse cara aqui vai ver quem vai fazer, o prazo, o preço, e perceba que ele usa um termo aqui que é comunicar o plano operacional. Ele vai ter um plano operacional para ele seguir. E ele tem um prazo para cumprir para que o PCP consiga fazer o trabalho dele. Então, o que ele erra aqui, vai errar na fabricação, em consequência, erra lá na distribuição. É tudo uma cadeia de suprimentos. Perceba que ele usa o verbo planejar e aqui em cima ele usou analisar. Analisar o score de homologação das transportadoras. Então, ele vai analisar quem está regular na NTT ou não, quem está com um bom histórico na praça, quem tem mais frota, tem mais tempo de serviço, tem mais nível de qualidade de serviço para poder executar aquilo que ele precisa. O que mais ele diz? Mapear lacunas nos processos, identificando as oportunidades e melhorias, que é uma atividade muito intrínseca do analista, sim. Como ele vai estar olhando muito dados, ele vai poder ter a oportunidade de enxergar onde que a gente está falhando e o que a gente pode fazer para melhorar. Ele também diz acompanhar a evolução dos preços de frete no mercado, acompanhamento das contratações de frete realizadas. Isso aqui é um ponto interessante, porque aqui ele já não fala de prazo, ele fala de preço. E preço depende muito do tipo de serviço. Se é lotação, se é fracionado, se é por KM, se é por diária, se é por um serviço pontual. A forma de precificação são várias dentro do mercado. Tem a regulação da NTT com a lei do frete mínimo. E como isso aqui é uma fábrica, é ele que vai pagar o serviço. Quando ele paga o serviço, ele cai na auditoria da NTT. Então, ele tem que estar atento aqui se o valor que ele está pagando está acima da lei do frete mínimo, se está sendo emitido o CIOT. Ele tem que olhar a questão do MDFE, questão principalmente da precificação. Ele tem que acompanhar a evolução dos preços de frete e provavelmente não, quase de certeza, a evolução do preço do diesel. Porque quando o diesel ele varia, o frete ele também vai acompanhar. Então ele tem que ficar muito de olho nessa questão do mercado. A área de frete é uma área bem grande, que envolve fazer muitos cálculos, envolve acompanhar, envolve conhecer parceiros, envolve muito network. Então, nesses primeiros 2 pontos aqui, ele está falando de prazo e contrato. Aqui ele está falando de preço. O que mais ele diz? Colaborar na identificação de potenciais transportadoras da sua região, apoiar a área de precificação, negociação e homologação de frete. Então, novamente, a questão do preço do frete é importante aqui. Analisar contratos, pedido e ordens de serviço liberados para abastecimento, informando o andamento, a performance de embarque. Então, perceba que ele usa o verbo analisar contrato. Contrato que eu tenho com uma transportadora XYZ. O que foi cumprido, o que não foi cumprido, qual é a multa, qual é a consequência disso, em relação aos indicadores, quem está cumprindo o prazo de entrega, quem está cumprindo a questão do desembarque, do embarque, as ocorrências, quem está melhor, quem está pior. E se a própria indústria está cumprindo o que ela prometeu para o transportador, porque também tem essa contrapartida. Então o analista ele vai precisar estabelecer as métricas. Na verdade, eu não digo nem estabelecer. As métricas provavelmente já estão estabelecidas do que ele tem que medir, mas ele precisa entender os números e buscar ali as melhorias. Pela descrição, me parecem ser muito atividades que ou um analista júnior ou pleno faria sem problema nenhum. Não parece ser uma gama de atividades tão complexas ao ponto de ser para um sênior. Mas para um júnior, para um pleno, ele cumpriria isso aqui muito bem. Só não dá para ter uma noção da volumetria disso. Mas do que ele vai fazer, eu acho que aqui a descrição está bem clara.
não gera nenhuma dúvida. Sobre requisitos e qualificações. Graduação completa. Deixa eu marcar o primeiro aqui. Graduação completa ou em andamento em administração, logística, comércio exterior ou áreas correlatas. Então, quando ele pede assim, em andamento, isso aqui é mais comum para um analista júnior. Eu digo que essa vaga, por esse requisito, acaba se encaixando mais por um júnior do que por um pleno. Só pelo fato dele dizer graduação em andamento. Porque para um pleno, ele quase de certeza vai pedir formado e de uma pós-graduação. Como ele está pedindo em andamento, não vou dizer que é um júnior. Conhecimento intermediário no pacote Office, ênfase em Excel. Experiência em logística de transportadores, especialmente no contato com transportadores e execução de fretes. Então ele precisa conhecer a questão de contratação, subcontratação, redespacho intermediário, redespacho, essas questões, e disponibilidade para viagens. Bom, pela descrição, se encaixa mais para um analista júnior, olhando um pouco melhor essas outras informações aqui. Então, a pessoa, para poder executar essas atividades, de preferência tem que ter experiência em transportadora, tem que conhecer a lei do frete mínimo, tem que conhecer tudo aquilo que a NTT fala, tem que conhecer sobre documentação, sim, mas mais a questão da NTT, a questão da lei do frete mínimo, a questão de ser muito bom em comunicação aqui, porque provavelmente ele vai negociar, olhar os números e analisar se a gente está fazendo certo ou está fazendo errado, olhar muito o plano operacional com PCP e cumprir isso à risca, porque os insumos precisam chegar para a fábrica não parar. Então aqui, ela é uma vaga muito boa. Se você já viu uma vaga muito parecida aí na sua região, deixa nos comentários quanto em média pagaria essa vaga aí dentro da sua região. Se a gente pegar a média salarial de um analista de logística no Brasil, considerando júnior, pleno e sênior, hoje a média salarial está em torno de 4.700. Como aqui dá a entender que é uma vaga júnior no Rio Grande do Sul, eu chutaria aqui que ganharia pelo menos uns R$3.000, 3.500 a partir disso para esse tipo de atividade, considerando que é uma indústria. Você concorda que a média salarial seria mais ou menos isso? Se você se candidatasse para essa vaga, você passaria? O que você tem de requisitos que se encaixam para essa vaga ou que você acha que você precisaria aprender ou melhorar para poder se candidatar? Em geral, se você compreender pelo menos 60% dos requisitos, eu já digo que você pode se candidatar. Eu digo que aqui, num processo seletivo, se você fosse participar, o que vai contar muito aqui não é só a tua experiência, mas a forma da sua comunicação, como que você sabe fazer, como que você se comunica. Isso aqui, para essa vaga, vai pesar muito. Não só, é claro, a experiência profissional, mas a forma como você barganha e você lida com pressão também. Vai contar muito. Porque aqui a gente está falando de matéria-prima, de insumo, de linha de produção que não pode parar. Então, essa habilidade que você vai ter de tomar decisão em momentos de pressão vai contar muito aqui. E como você comunica isso no processo seletivo, vai pesar muito em que a empresa vai decidir se vai contratar fulano, ciclano ou beltrano. É muito comum em vagas de processo seletivo você chegar na etapa final com 3 candidatos. E muitas vezes quem se destaca melhor é quem consegue demonstrar que vai ter as melhores ações no momento de pressão. Isso acontece bastante. Se você gostou dessa análise dessa vaga, desse vídeo, deixa o teu like aqui, deixa a tua inscrição. E se você quer se desenvolver dentro da área de gestão de transporte, assina o nosso clube de membros. Já tem vários materiais lá, tanto de aulas exclusivas, PDFs, planilhas, resumos. Tem as nossas lives, tem o nosso grupo de suporte técnico, tem certificado de participação para diversos cursos. Conheça o nosso clube de membros, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.